Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Corpus Christi. Dia do amor à Eucaristia, o maior dos sacramentos. O lugar mais concreto onde vemos o céu na terra é no corpo eucarístico de Cristo. Jesus, na hóstia consagrada, é onde temos concretamente contato direto com Ele, é de fato onde vemos o céu na terra. No entanto, não se dá hoje a isso a devida importância. O sacrário já não está mais no centro das nossas igrejas, mas está antes colocado e renegado a um canto. Muitas vezes olhamos para o corpo eucarístico de Cristo de uma forma simplesmente trivial. Como tratamos mal o céu aqui na terra, escondido na hóstia consagrada. Que falta de zelo, de reverência, de respeito e, pior, a falta de fé. O coração da igreja é Jesus, e o coração está fraco, pois tratamo-lo mal. Se o coração da igreja está fraco, como pode o corpo estar bem? Se a Eucaristia é simplesmente um símbolo, sem que Jesus esteja aí realmente presente, então não preciso me preocupar. Agora, se há um dogma de fé, que Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, então se trata de algo absolutamente fundamental. Devo assim defendê-lo, amá-lo e adorá-lo, estando mesmo disposto a dar a minha vida por ele. Consolai o vosso Deus, que é tão horrivelmente ultrajado nesse sacramento. Foi isso que o anjo disse aos 3 pastorinhos em Portugal, nas aparições de Fátima. Que ultrajes seriam esses que o anjo falava no início do século XX? Olhando agora em retrospectiva, podemos ver, por exemplo, a perseguição que sofria a Igreja no México, com tantos massacres e sacrilégios feitos pelos maçons. Na Guerra Civil Espanhola, também era comum a dessacralização do Santíssimo Sacramento na perseguição que a Igreja sofria, também aqui com tantos outros mártires. Acrescentando os horrores dos regimes comunistas, durante o qual tempos havia em que só via um sacerdote uma vez por ano que vinha clandestinamente administrar os sacramentos. O ataque à fé católica, vinda dos protestantes, com o heresiarca Lutero. Não acabaram, no entanto, os sacrilégios para com a Santa Eucaristia. Hoje em dia, continuam, e temos-los dentro da própria Igreja, com a dessacralização cada vez maior deste maravilhoso sacramento, na verdade, o maior de todos. Como negar para a sua augusta presença todo o nosso amor, respeito e gratidão, por seu amor e misericórdia de vir até nós, pobres e miseráveis pecadores, fazendo-se alimento para socorrermos em nossas fragilidades e pequenez de simples criaturas? Ajoelhar-nos é o mínimo. Na realidade, devíamos sim prostrar-nos, todos em adoração à sua divina presença. E quando os eclesiásticos, aqueles que têm o dever maior de zelar para que haja respeito, devoção e piedade perante Jesus Eucarístico, agem de maneira inversa, impedindo que se dê o máximo de reconhecimento em atos de fé, o que nos resta concluir é a certeza de que Deus está sendo ofendido pelo desprezo e a impiedade de seus prediletos. É simples. Esses, ao assim se posicionarem, demonstram claramente que não acreditam mais na presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada, se é que um dia acreditaram. Você sabe como se chama o católico, eclesiástico ou leigo, que passa a contestar, desmentir com palavras ou atitudes, versículos da Bíblia Sagrada e a desobedecer a doutrina, os dogmas, os doutores da Igreja, os santos e a profanar os sacramentos? Herege. Sim, é isso que eles são, hereges. E como tal deveriam ser excomungados,
pois esta é a penalidade para os heréticos. Em sua carta encíclica Pacem de Dominici Gregis, de 8 de setembro de 1907, na qual ele condenou a heresia do modernismo, o Papa São Pio X escreveu que os hereges não estão apenas dentre os inimigos declarados da Igreja, mas o que é mais assustador e deplorável é que eles estavam em seu próprio seio. Ele chama esses modernistas de os mais perniciosos de todos os adversários da Igreja. Salienta que eles buscam destruir a Igreja a partir de dentro, e escreve que este perigo está presente quase nas próprias veias e coração da Igreja. Diz a Sagrada Escritura: então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 33. O mesmo Papa São Pio X assim ensinava sobre este augustíssimo sacramento. A pessoa pode esperar de pé por símbolos e promessas, mas a realidade, que é Deus presente na Eucaristia, a pessoa deve receber com carinho e de joelhos. Quanto amor, quanto zelo pelo Santíssimo Corpo de Deus presente na hóstia consagrada. Nada na face desta terra é motivo suficiente para reduzir-se a atos de adoração, amor e gratidão ao nosso amado Senhor, que tanto sofreu e ainda sofre por nós, por nossa falta de amor. A vida de um verdadeiro católico deve ser marcada por um profundo respeito, amor e gratidão pela bem-aventurada Eucaristia, que é o maior dos sacramentos, ao qual todos os demais estão essencialmente subordinados. Assim, embora o batismo seja o sacramento mais necessário no plano salvífico, ele e todos os demais sacramentos constituem instrumentos da graça divina dada aos homens. Na Eucaristia, temos bem mais que apenas um instrumento de graça. É o próprio Senhor e doador da graça, Jesus Cristo, que está por inteiro, real e verdadeiramente presente no sacramento, como mistério permanente e júbilo da fé cristã. A Eucaristia é sacrifício e sacramento. Como sacrifício, a Eucaristia é a Santa Missa, o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e o oferecimento único do sacrifício de Jesus para a redenção de todos os homens. O sacramento da Eucaristia é manifestado durante a consagração na missa. Por meio do sacerdote, Jesus torna-se presente sob as espécies do pão e do vinho no mistério da transubstanciação. Ao recebê-las, portanto, recebemos o próprio Cristo, e este ato, pelo qual se recebe a Sagrada Eucaristia, é chamado de Sagrada Comunhão. A transubstanciação significa uma mudança de substância. Com efeito, quando Jesus proferiu estas palavras na última ceia, isto é o meu corpo, e este é o cálice do meu sangue, pão e vinho deixaram de ser as substâncias pão e vinho e passaram a ter meramente as aparências de pão e vinho. Pela percepção dos sentidos humanos, esta ação de graças, Eucaristia em grego, resultou aparentemente ainda em pão e vinho. Entretanto, neste momento, a substância do pão foi aniquilada por completo, deixando de existir completamente e totalmente como pão, para se tornar o próprio corpo de Cristo. Da mesma forma, o vinho deixou de ser vinho e se transformou no próprio sangue de Cristo. Evidentemente ocorreu neste fato um milagre extraordinário, aliás, um duplo milagre, o da transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, e o milagre desta transformação manter integralmente as aparências do pão e do vinho, embora não sejam mais pão e vinho. Este duplo e extraordinário milagre acontece todos os dias, centenas de milhares de vezes todos os dias, no ofício cotidiano dos sacerdotes da Igreja de Cristo.
Como representantes visíveis de Jesus e cumprindo o encargo solene prescrito pelo próprio Cristo, fazei isto em memória de mim. Os sacerdotes realizam continuamente o milagre da transubstanciação a cada Santa Missa, no momento em que repetem, com intenção expressa da consagração do pão e do vinho, as palavras do Senhor: isto é meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Jesus Cristo por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, está presente na Sagrada Eucaristia, sob as aparências do pão e do vinho. Até o século XVI, na Igreja Católica de rito latino, distribuía-se a comunhão aos fiéis sob as duas espécies de pão e de vinho, passando então à prática atual da comunhão apenas do pão. Isso se deve pelo fato de que Jesus está presente nas espécies com o seu corpo glorificado, tal como está no céu. Assim não pode estar dividido. Onde está o corpo de Jesus, está Jesus inteiro. Onde está o sangue de Jesus, está Jesus inteiro. Por esta razão, não precisamos receber Jesus sob as duas espécies de pão e vinho. Por qualquer uma delas, recebemos Jesus por inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Mais ainda, Jesus está presente por inteiro em cada hóstia, em cada fração de hóstia, em cada partícula de hóstia consagrada. Jesus está por inteiro em cada cálice, em cada gota de vinho consagrado. Há um só Jesus que não se divide e nem se multiplica em seres distintos. Jesus está completo e indiviso simultaneamente em todas as espécies, de todos os altares, sob a forma de seu corpo glorificado, ainda que em uma partícula de ínfimas dimensões. Devemos, portanto, à Eucaristia, a adoração que se deve a Deus, uma vez que a Sagrada Eucaristia contém o próprio Filho de Deus. Este é o culto da latria, reservado unicamente a Deus, com que adoramos a Sagrada Eucaristia. A partir do século XII, desenvolveu-se a adoração à Sagrada Eucaristia fora da Santa Missa, e nesse sentido, três devoções tornaram-se rapidamente de cunho universal: a festa de Corpus Christi, a adoração do Santíssimo Sacramento e a devoção das 40 horas. A festa de Corpus Christi constitui uma oportunidade para nos aprofundar no nosso amor e na nossa fé a Jesus Eucaristia. A festa de Corpus Christi é a celebração em que solenemente a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Em 11 de agosto de 1264, o Papa Urbano IV, 1262 a 1264, aprovou a bula Transiturus de Mundo, onde prescreveu que na quinta-feira após a oitava de Pentecostes fosse oficialmente celebrada a festa em honra do corpo do Senhor. São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para compor o ofício da celebração, o qual, por amor à tradição litúrgica, serviu-se em parte de antífonas, lições e responsórios, já em uso em algumas igrejas. O Papa Clemente V confirmou a bula de Urbano IV, tornando a festa da Eucaristia um dever canônico mundial. Começaram assim as grandes procissões eucarísticas, as adorações solenes, a bênção com o Santíssimo no ostensório, por entre cânticos. Surgiram também os congressos eucarísticos, as 40 horas de adoração e inúmeras outras homenagens a Jesus na Eucaristia. A Eucaristia, cuja instituição é narrada na Epístola, 1 Coríntios 11, 23, 29, Solenidade do Corpo de Deus, Rito Tridentino, resume em si os mistérios da vida privada, pública, dolorosa e gloriosa do Salvador. Particularizando relativamente ao passado, é a recordação perpétua de sua paixão e morte
e de seu amor pelos homens. Oração, comunhão. Relativamente ao presente, é a expressão da unidade da Igreja, secreta, e o alimento das nossas almas, gradual, aleluia, sequência, evangelho. Relativamente ao futuro, é o penhor da vida eterna e da imortalidade, sequência, evangelho, pós-comunhão. A Eucaristia é o mysterium fidei por excelência, porque nela estão escondidas a divindade e a humanidade de Jesus. A festividade do Corpo de Deus é a solene comemoração da instituição do Santíssimo Sacramento do altar. Agradecemos e louvamos neste dia o amor de Jesus pelo dom inefável da Eucaristia. Propriamente é a Quinta-feira Santa, o dia da instituição, mas a lembrança da paixão e morte do Salvador não permite expansões de alegria. Celebrando a Santa Missa, anunciamos a morte do Cristo. E sob esse aspecto, a Eucaristia é um verdadeiro sacrifício e alimento sobrenatural, símbolo da união e paz entre os fiéis e penhor da união com Deus. Omnes in Christo unum. Todos somos um só, corpo místico em Jesus Cristo. Depois do dogma da Santíssima Trindade, é o da encarnação do Verbo que a Igreja nos recorda, convidando-nos a celebrar o sacramento por excelência, que dá a Deus glória infinita e aplica às almas os frutos da redenção. Foi pela cruz que o Senhor nos resgatou e a Santíssima Eucaristia, instituída na véspera da Paixão, é o memorial sempre novo e sempre vivo dos sofrimentos do Senhor. O altar é a presença do Calvário em todos os tempos. A Santa Missa renova a morte do Senhor. Como é bom o Senhor Jesus! Como é amoroso! Não satisfeito em fazer-se nosso irmão pela encarnação, nosso Salvador pela paixão, não contente de entregar-se por nós, quer levar o amor ao ponto de tornar-se nosso sacramento de vida. Com que alegria preparou ele este grande e supremo dom de sua dileção. Com que felicidade instituiu a Eucaristia e não-la deixou em testamento. Jesus revela a Eucaristia com grande antecedência. Nasce em Belém, a casa do pão, Domus Panis. Ali acha-se deitado sobre a palha, que parece então suportar a espiga do verdadeiro trigo. Em Caná e no deserto, ao multiplicar os pães, é a Eucaristia que ele revela. Ali também Jesus promete a Eucaristia. É uma promessa pública, formal. Ele afirma, com juramento, que dará a sua carne por comida e seu sangue por bebida. É a preparação remota. Chega depois o momento de preparar mais imediatamente a Eucaristia. Neste caso, Jesus mesmo quer preparar tudo. O amor não transfere a ninguém as suas obrigações. Tudo faz por si mesmo. É a sua glória. Ora, Jesus designa a cidade, Jerusalém, a cidade do sacrifício da antiga lei. Designa a casa, o cenáculo. Escolhe os ministros dessa obra, Pedro e João. Pedro, o discípulo da fé, e João, o discípulo do amor. Indica a hora, a última de sua vida, da qual poderá dispor livremente. Enfim, dirige-se de Betânia ao cenáculo, está alegre, ativa o passo, tarda-lhe chegar. O amor voa ao encontro do sacrifício, mas eis a instituição do augusto sacramento. Que momento! Soou a hora do amor. Vai consumar-se a Páscoa mosaica. O Cordeiro verdadeiro vai substituir a figura. O pão da vida, o pão vivo, o pão do céu, substitui o maná do deserto. Tudo está pronto. Os apóstolos estão puros. Jesus acaba de lavar-lhes os pés. Jesus senta-se modestamente à mesa. É necessário comer a nova Páscoa assentado no repouso de Deus. Faz-se grande silêncio.
Os apóstolos acham-se atentos e olham. Jesus recolhe-se em si mesmo. Toma o pão em suas santas e veneráveis mãos, ergue os olhos ao céu, rende graças a seu Pai por esta hora tão desejada, estende a mão, abençoa o pão. E enquanto os apóstolos, penetrados de respeito, não ousam perguntar o significado desses símbolos tão misteriosos, Jesus pronuncia as arrebatadoras palavras, tão poderosas quanto a palavra criadora. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Está consumado o mistério do amor. Jesus cumpriu a sua promessa. Nada mais tem a dar, senão sua vida mortal na cruz. Ele a dará e ressuscitará para tornar-se nossa hóstia perpétua de propiciação, hóstia de comunhão, hóstia de adoração. O céu acha-se arrebatado à vista deste mistério. A Santíssima Trindade o contempla com amor. Os anjos o adoram, tomados de admiração. E de que estremecimentos de raiva não são tomados os demônios nos infernos? Sim, Senhor Jesus, tudo está consumado. Nada mais tendes para dar ao homem, para provar-lhe o vosso amor. Agora podeis morrer. Não nos deixareis, nem pela morte. Vosso amor acha-se eternizado sobre a terra. Voltai ao céu de vossa glória, a Eucaristia será o céu de vosso amor. Deve, portanto, ser nosso desejo viver com intensidade a Eucaristia, que está no coração do ofício de santificar. É Jesus que deseja estar conosco, viver em nós, doar-se a si mesmo, mostrar-nos a infinita misericórdia e ternura de Deus. É o único sacrifício de amor de Cristo que se faz presente, se realiza entre nós e leva rumo ao trono da graça, à presença de Deus. Abraça a humanidade e nos une a Ele e nos santifica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.